tem que estudar sobre o mercado, tu tem que estudar sobre a parte técnica, tu tem que estudar sobre pessoas, sobre finanças. Tu não é especialista em todas as áreas, então nós precisamos buscar mentores, buscar cursos, né? Hoje em dia, com a questão, a pandemia também teve um papel muito bom, que foi dar acesso a cursos e informação de maneira online, muito, muito prática, e tem imersões, né? Eu costumo fazer algumas imersões durante o ano, porque também quando nós somos executivos e quando nós estamos à frente do negócio, nós não temos mais tempo de ficar 4 anos dentro de uma sala de aula. E aí, pessoal, tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui do AgroResenha e nessa semana estou aqui com o Renan Bussi, que é diretor executivo da IBL. Ele é uma indicação do nosso querido amigo aí, que é o Michael Giacomini, né? Renan, muito obrigado por estar aqui com a gente, cara, e seja super bem-vindo ao AgroResenha Podcast. Eu que agradeço a oportunidade, né? E que bom que finalmente nossas agendas bateram, né? Vem um tempo aí que a gente está querendo fazer essa conversa. A gente se conheceu na feira no Paraná, né? Show Rural. Show Rural, verdade. A gente se conheceu, ia gravar lá, acabou que não deu, correria, depois a gente remarcou de novo, mas agora deu certo, graças a Deus, né, cara? Sim. Bom demais. E pra você que tá aí ouvindo, já sabe que no AgroResenha a porteira não tem tramela pra quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. Então não sai daí, que esse bate-papo aqui tá muito legal. Firma o golpe, porque nós já estamos de volta. Bom, você já deve ter ouvido a máxima de que é o olho do dono que engorda o boi, certo? Isso é verdade até certo ponto, afinal, só olhar não adianta nada ser uma boa direção. Com base em valores como honestidade, qualidade, inovação nos produtos e excelência no atendimento, a Nutripura, que há quase 20 anos atua no segmento pecuário, te dá essa direção, oferecendo os melhores produtos e serviços aos pecuaristas, garantindo resultados positivos não só no campo, mas principalmente no bolso. E eu digo isso não é da boca pra fora não, afinal eu trabalhei lá, cara. Eu vi com meus próprios olhos a competência técnica e o cuidado com o negócio do cliente. Saiba mais sobre a Nutripura em www.nutripura.com.br e fique ligado nos artigos que saem no blog Canivete, que na minha opinião é o melhor conteúdo sobre pecuária de corte que você vai encontrar na internet. Siga também a Nutripura nas redes sociais, é só chegar lá no Instagram, Facebook, Twitter e YouTube e fique atualizado sobre o que há de mais avançado na pecuária. Nutripura, o produto certo na hora certa. Muito bem, estamos aqui de volta com o Renan. Renan, pra gente começar essa resenha nossa aqui, cara, conta um pouquinho da sua história aí pra gente, meu. Bom, o meu nome é Renan Bussi, né? Eu tenho 31 anos, hoje eu sou o diretor da IBL. E apesar de eu ser o diretor da empresa, hoje eu cresci andando de bicicleta na fábrica, né? Brincando na sala do meu pai. Então eu pude acompanhar a gestão aí do meu pai e do meu avô. Então o meu contato com a IBL vem de longa data. Eu estudo também engenharia de produção na UFSM, né, o que me deu uma base boa para fazer a gestão. Fui piloto de kart por mais de 10 anos. Olha aí. E isso aí me ajudou, eu não imaginei, mas hoje eu consigo ver como isso me ajuda a tomar decisões mais assertivas sob pressão, que é o dia a dia de um empreendedor. Enfim, o resumo do resumo é isso aí, e vai ser um prazer compartilhar um pouquinho aí como é que foi a sucessão na gestão da IBL. Essa informação do kart aí é nova, hein, cara? Você correu por 10 anos kart, velho. Na verdade, aí já tem outro link aí com a família, né? A minha família, ela é de aviadores, então meu pai foi aviador, meu avô foi aviador, e do avião para o automobilismo foi um pulinho. Então, além de eu estar sucedendo meu pai e meu avô aqui na empresa, eu também herdei esse gosto aí pela adrenalina e pela velocidade. Legal, cara, legal. Bom, você não contou aí, né, cara, mas a gente conversando previamente, até um dos motivos da gente bater esse papo aqui, vem muito de como você assumiu, né, essa posição hoje, né, cara? Você é um cara de 31 anos, né, é um cara jovem e tudo mais, mas conta um pouquinho, porque assim, você falou aí do seu pai, né, você
você que tá ouvindo aí não está vendo, mas atrás dele ali tem uma foto do avô dele, né? Que foi o fundador, né, da empresa. Conta um pouquinho, cara, como que se deu essa transição, né? Porque acho que é um gancho aí pra gente continuar a nossa conversa, cara. Com certeza. Eu assumi a empresa com 26 anos, né? Não é a ordem natural dos fatos. Falar um pouquinho da IBL também para contextualizar um pouquinho melhor para o pessoal que está de casa. Então, a IBL é uma empresa familiar, né? Que tem 52 anos. O meu avô está aí na foto. Ele fundou a empresa em 1972. O meu pai veio para a gestão da empresa junto com ele na década de 80. E os dois conduziram aí a empresa juntos por cerca de 30 anos. Infelizmente, os dois vieram a falecer próximos um do outro e eu acabei assumindo a empresa de uma hora para outra, né? Não foi contra qualquer modelo, né, de gestão, de sucessão familiar, né? E um dos maiores desafios, né, realmente foi nessa questão da transição, porque ela não foi feita a passagem de bastão como deveria, de maneira suave, né? Anos na empresa aprendendo como é que funciona. E talvez uma das questões mais difíceis foi realmente referente ao modelo de gestão do meu pai e do meu avô, porque funcionou por muito tempo, 30 anos aí os dois juntos trabalhando, e de uma hora para outra eu assumi e logo eu percebi que eu não poderia tentar replicar, né, o que o meu pai e o meu avô fizeram pelo simples fato de eu não ser meu pai e meu avô. Então essa questão tem um impacto cultural muito grande. A questão dos valores da empresa, que eles não estavam em parede. Os valores da empresa, eles estavam personificados na figura do meu pai e do meu avô. Então essa questão da transição, ela foi muito difícil. Primeiro porque eu trouxe um corpo gestor para dividir a gestão da empresa comigo, né? Não, tu sabe que eu evito usar essa palavra porque não vejo como um fardo, sabe? Eu vejo como... eu procuro ver o lado bom, que é a responsabilidade que está na minha mão aí de continuar uma história tão bonita, e também uma responsabilidade, né? Muitas pessoas usam essa palavra fardo, mas eu prefiro evitar, né? Responsabilidade é melhor, né? Dividir as responsabilidades. Isso aí. E, enfim, são vários desafios, né? E o outro desafio que eu poderia listar é implementar as mudanças sem perder a essência, né, da empresa. Então, conseguir resgatar esses principais valores que estavam na gestão do meu pai e do meu avô, adicionar esse meu toque de gestão sem perder a essência, né? Isso é um desafio muito grande e no dia a dia a gente precisa trabalhar para conseguir também mostrar para o pessoal, principalmente o pessoal mais antigo, para onde a gente está indo, por que estamos tomando algumas decisões, que não é fácil, né? Principalmente para quem trabalhou tanto tempo de uma maneira, né? Sim. E, cara, uma coisa que chama bastante atenção, né? Logo depois do acontecido, obviamente, você teve que assumir o negócio com 26 anos, né, cara? Então, um cara jovem, recém-saído da faculdade praticamente, né? E pegar um negócio desse jeito. Mas uma coisa bem legal que você falou é que, assim, não adiantava eu tentar ser meu pai, eu tentar ser meu avô. Cada um deles tinha o seu jeito. E, cara, não tem como a gente replicar isso, porque você nunca vai conseguir fazer assim, né, cara? Exatamente. E eu acho que essa é uma questão muito importante para quem tá assumindo novas responsabilidades, né? Você assumiu a empresa, mas tem gente agora aqui que tá assumindo um cargo de gestão, de coordenadoria, enfim. Não tem como você replicar o outro, né, cara? Você tem que pegar as coisas boas e, obviamente, colocar o seu jeitão no negócio, né? Com certeza, né? Porque senão tu tá fadado ao fracasso, né? Exato. Não adianta, nós temos características diferentes e cada um pode contribuir de uma maneira diferente, né? Mas, como eu disse, muitas vezes, principalmente o pessoal que está há mais tempo, eles têm uma percepção de gestão diferente, né? O meu pai e meu avô eram pessoas muito de chão de fábrica. Eu já procuro mais trabalhar na gestão do negócio como um todo. Então, essas lacunas, elas têm que ser preenchidas com outros funcionários. Então, é um desafio muito grande, né? Tu mostrar também para o mercado, mostrar para os funcionários em si,
que a gente está no caminho certo, né? Não, sem dúvida, cara. É um baita desafio. Nem imagino como deve ter sido pra você, né, cara? Assim, agora você já tá no... A gente vai falar um pouquinho depois dessas questões que você implementou, enfim, os resultados e tal, mas imagino... Porque, assim, além de pegar eu vou falar o termo, mas que não é esse, mas vou pegar uma bucha assim da noite pro dia, ainda você tava lidando com as emoções, né, cara? A perda, enfim, uma série de coisas que entra dentro desse processo aí também. Com certeza, cara. Porque, então, isso até a questão uma das partes, por exemplo, de tu não ter uma sucessão bem estruturada, é que quando tiver o fato do falecimento, que é uma das poucas certezas que a gente tem na vida, tu vai ter que ser, que nem eu tive que ser o filho, mas eu também tive que ser o gestor, né? Então, infelizmente, logo após o acontecido, já tem que ter reuniões com advogado, já tem que comunicar parentes que vão virar sócios. Então, esse é um desafio também, né? Um desafio legal, onde a gente teve 2 sucessões. Então, eu acabei sendo inventariante dos 2 inventários, eu tive também negociações com herdeiros. Então, tudo isso, quando a gente já tem algo estruturado, fica muito mais fácil, principalmente nos momentos de dor, né? Sem dúvida, cara. E aí, tá curtindo o bate-papo, cara? Espero que sim. Mas eu tô passando aqui para te dar um recadinho. A missão da Stoller é transformar conhecimento em inovação para a agricultura, gerando valor a todos os envolvidos. Por mais de 50 anos, ela transforma conhecimento em inovação no esforço de impulsionar as culturas a alcançarem seu máximo potencial genético e atingir altas produtividades. E quando se trata de conhecimento, você pode encontrar tudo sobre fisiologia, nutrição e biologia de plantas no podcast Campo On, produzido pela Stoller. Lá, um time de especialistas aborda assuntos relacionados às principais culturas agrícolas e, como você já sabe, você pode escutar quando, onde e como quiser. Aprimore o seu conhecimento no site da Stoller, o www.stoller.com.br. Lá você vai encontrar vários artigos técnicos e o link para assinar o podcast Campo On no Spotify. Lembre-se de seguir a Stoller no LinkedIn, Instagram, Facebook e YouTube. É só procurar por Stoller Brasil. Isso é inovação, isso é Stoller. Cara, ninguém é insubstituível, né? A gente já fala esse negócio, mas assim, no agro existem algumas particularidades, né, cara? E os relacionamentos, a confiança, é algo que é super importante, né? Eu imagino que, como a empresa, ela oferece produtos pro agro, tem uma relação assim. E como que, no meio de tudo isso aí, o que você fez, cara, pra não deixar a peteca cair, sabe? Porque assim, é um período curto, que você tem que, não digo que reconstruir a confiança, porque todo mundo sabe, mas você tem que estabelecer uma confiança também entre você, né, e os clientes e tal. Como que você fez, cara? A primeira coisa, antes de estabelecer a confiança com as partes envolvidas, né, ter a confiança em si para conseguir dar sequência no negócio. Então, eu creio que eu atribuo isso muito a eu ter escolhido quem foram os juízes da situação. Por exemplo, o meu pai, em vida, ele deixou muito claro que confiava em mim, né? Eu tinha também uma ótima relação com meu avô, ele deixava claro também que eu queria ser o sucessor. Eu tive conversas com outros empresários também que me ajudaram. Então, o fato de eu ter escolhido escutar essas pessoas foi muito importante, porque a desconfiança era geral, e eu entendo também a desconfiança da outra parte, porque a sucessão ela foi toda atropelada, né, digamos assim. O meu primeiro emprego foi ser diretor, então eu entendo a desconfiança das outras partes e de pessoas próximas, né, de familiares, amigos de infância, com certeza funcionários e clientes também. Então, nesse sentido, foi muito importante, né, ter a confiança do meu pai e do meu avô. Outra questão é que quando os resultados começam a aparecer, né, resultados positivos, isso acaba falando mais alto que alguma falta de experiência, né, ou então alguma desconfiança das partes.
E a minha maior motivação também foi seguir com o legado, né? Então, isso estava maior do que qualquer desconfiança. Eu queria dar sequência nessa história, né, de hoje, de 52 anos de empresa, e também dividir isso em etapas, né? O primeiro passo, quando eu assumi a gestão, foi realmente não quebrar a empresa, né? Esse era o principal desafio, que foi né? Foi conquistado com êxito. E depois, isso vale para todo sucessor. Tu não consegue dar sequência num legado assim, numa responsabilidade, se isso não se transformar no teu projeto de vida pessoal, né? Então, o primeiro passo, como eu disse, foi não quebrar a empresa, tudo da nossa família veio da empresa, mas o segundo momento foi, agora, né, que passei essa etapa, hoje é o meu projeto de vida, então eu já baseei toda a minha vida, seja questão de moradia, questão de projetos aí há 10 anos, eu já sei que vão estar atrelados à empresa e ao crescimento da empresa também. É interessante, né, cara? Porque assim, tudo isso que tem acontecido, é o que a gente fala, né? No futebol é assim também, né, Renan? Tipo assim, futebol é resultado, né, cara? E a empresa também, né? É resultado. Mas assim, pelo que eu entendi, aí você me corrige se eu estiver errado, tá? Também. Você não veio de uma área voltada pro agro, né? Você teve a formação em engenharia de produção, né? Tava ali na empresa junto com o seu pai e com o seu avô entendendo e tal, mas até você assumir, acho, pelo que eu entendi, não tinha nenhuma responsabilidade que estava com você, cara. O agro, de alguma maneira, você já tinha um conhecimento, você teve que buscar algum tipo de conhecimento para se adequar, ou a sua experiência aí estando junto já foi o suficiente, cara? Na verdade, eu não estava na empresa, né? Eu estava na faculdade. Na minha infância, adolescente, eu sempre passava aqui quase que diariamente. Mas eu estava na faculdade quando meu pai, enfim, ficou doente. E tu sabe que esse é um dos meus maiores desafios, tá? Porque eu não tenho uma relação direta com o agro, né? Eu não cresci nesse meio. Por exemplo, a empresa, ela é uma metalúrgica. Então, eu brinco que eu andava de bicicleta aqui em cima do estoque de chapa, andava pela fábrica, meu pai era engenheiro mecânico. Então, essa a minha realidade é de indústria, de fábrica. O agro foi o maior desafio, porque a gente aprende gestão, a gente aprende ferramentas, mas o agro, ele tem muitas peculiaridades e eu venho no meu dia a dia tentando aprender, tentando conversar com pessoas, mas um dos maiores desafios é conhecer o meu cliente, conhecer quais são as necessidades dele e aprender pelo viés do cliente, né? Pelo viés do agricultor. Então, esse é um dos maiores gaps que eu venho preenchendo diariamente. E aí, inclusive podcasts são uma das maneiras aí de acelerar o processo de conhecimento, participando bastante de feiras, conversando com clientes. Nós temos também a sorte de ter vários funcionários que são agricultores, né? Isso é uma coisa que eu considero como uma vantagem competitiva aqui da IBL, porque nós pegamos esses funcionários que são agricultores e colocamos em contato com os nossos engenheiros, então pegando a parte prática junto com a parte teórica, mas é um desafio. É um desafio porque não foi o meio que eu fui criado. Eu sempre pergunto isso porque eu imagino que você deve entender tudo, né? Fez engenharia de produção, entende tudo de sistemas de produção, né? Metalurgia, enfim, que é o seu mote, mas de fato, né, cara, o agro ele impõe alguns desafios, igual nós estamos vivendo agora, né? A gente está em 2024, finalizando a segunda safra aqui agora no Brasil, e com vários problemas, né, acontecendo que não vinha acontecendo há algum tempo. Quer dizer, ela impõe algumas coisas pra gente que em outros setores às vezes não tem, né, cara? É muito, muito particular. Na verdade, eu separaria em dois, né? A questão do mercado em si e o que influencia o mercado, né? Dólar, o clima, então são muitas coisas, né? Como eu disse, que às vezes dá um somatório de eventos na parte negativa, mas muitas vezes a gente tem um somatório de eventos que também gera uma demanda muito grande, ainda mais sabendo que o mundo se alimenta do Brasil. Então, a minha escola, na verdade, foi a pandemia, né? Então,
logo aí no meu segundo ano de gestão, veio pandemia. Então, ali, eu brinco que eu tive a melhor escola de finanças do mundo, porque tu vê aquela loucura que foi, de para tudo, do nada, 3 meses de carteira fechada. Então, eu tive um curso intensivo, que foi a pandemia e a maneira que eu assumi. Outra questão é a parte técnica em si, né? Então, além do podcast, uma questão muito importante que a gente vem fazendo aqui na empresa é a aproximação de universidades, né? Então, nós temos aqui uma universidade federal que tem o curso de agronomia e nós estamos conectando, então, as demandas da empresa com a universidade. E essa troca tem sido muito, muito enriquecedora, sabe? Para todas as partes. Para mim também, né? Que vou podendo acompanhar de perto com especialistas como que os nossos produtos podem melhorar, sempre baseado em pesquisas científicas. E também é um mercado que ele tem muita assim, ele é muito conservador em algumas coisas, em algumas práticas, né? Sempre fiz assim e é assim. Então é muito interessante ver através do viés, né, de agrônomos, de engenheiros agrônomos, como que a gente pode questionar algumas práticas, adicionando inovação, adicionando tecnologias, né? Então essa com certeza é uma virada de chave aqui da empresa. Antes da gente passar para um outro tópico aqui, eu queria não voltar, mas assim, a gente falou de sucessão, você falou, né, que você viveu uma sucessão que não está na cartilha de nenhum processo de sucessão, né, cara? Mas como que você tá enxergando isso agora? Porque eu imagino que gato escaldado tem medo de água fria, né, cara? Mas como que você tá vendo pra isso agora pra frente, velho? Cara, com certeza. E assim, eu não recomendo nenhuma empresa passar pelo processo de sucessão que aconteceu com a IBL, né? A sucessão não precisa de adrenalina, do jeito que foi, e ela pode ser feita com bastante antecedência, né? Porque, assim, antes de uma empresa familiar, antes de falar em sócios e herdeiros, a gente está falando de pais, de avós, de tios, de madrastas, né? E o assunto morte, ele acaba sendo um tabu, né? E nós temos a tendência natural de adiar esse tema. Mas, como eu disse, uma das poucas certezas da vida é que a gente vai morrer. Eu gosto muito da maneira que o Flávio Augusto, né, um empreendedor famoso aí que eu admiro muito, aborda o tema. Ele fala que uma empresa ela só tem 3 destinos. Ela pode ser vendida, ela pode quebrar, que é o destino mais fácil, né? Ou alguém pode herdar a empresa. Não tem outra saída, né? E é simples e objetivo, e é uma perspectiva que a gente tem que encarar. Então, se eu não quero vender e se eu não quero, com certeza, quebrar a empresa, eu preciso preservar esse patrimônio, né? Eu preciso ver como vai ser a sequência disso. E como eu senti na pele essa falta, né, de uma sucessão estruturada, a gente está organizando tudo para que o futuro da empresa seja tranquilo. Bom, o primeiro passo, e talvez o mais demorado, é organizar a sociedade como um todo. No caso da IBL, foram 5 anos de negociações, né, com parentes, até a gente chegar ao quadro societário que a gente tem hoje, né? Então, é um assunto delicado, é um assunto assim, então que alguém sempre tem que ceder de uma parte, a gente tem que entender todos os lados. Não é nenhuma questão assim de certo ou errado, mas é muito importante que quem fica compartilhe de valores e princípios para que a gente consiga estar alinhado sobre onde a empresa quer chegar. Outra questão, depois disso, é ter um contrato social robusto, né? Para que a empresa esteja legalmente preparada para conseguir encarar todos os desafios que a gente tenha pela frente, né? Além do contrato social, outra questão que estamos estruturando também é um acordo entre os sócios, tá? O que significa isso? A gente define regras para a entrada de sócios e herdeiros tanto na sociedade quanto na empresa, né? Parece óbvio, mas a falta de ter isso muito bem descrito faz com que algumas empresas acabem virando cabide de emprego. E isso acabe
deixando que as empresas tragam pessoas com competências técnicas, né, para a empresa. Isso também vale para a questão de remuneração, a questão de retirada, como vão ser feitas as retiradas de lucro. Tudo isso tem que ser previamente acordado entre os sócios, porque senão tu pode acabar deixando a margem do bom senso de quem tem a maior participação societária. E aí, tu sabe, né, quando a gente deixa algo tão importante para o bom senso, fica muito complicado. Né? Bom senso é tudo que o ser humano não tem, viu, Renan? É verdade, isso é uma certeza, né? Então, tem que ter processo, tem que ter regra e tem que ser previamente descrito. E outra coisa também que é óbvia, tem que estar no papel, né? Porque uma das coisas que a empresa funcionava muito bem, o meu pai e o meu avô tinham acordos que funcionavam por 30 anos, mas a grande maioria deles era um acordo no bigode, né? No bigode. No fio do bigode. No fio do bigode. E hoje em dia, não é nenhuma questão de hoje em dia, né? É que as coisas têm que estar claras, porque hoje, uma das dificuldades que nas negociações e na transição foi, eu acredito que meu pai gostaria disso. Entendeu? Então tu começa a entrar numa parte muito delicada. Então os acordos têm que ser claros e para todas as partes, né? Para todas as partes. Uma das questões também muito importantes que é também um dos objetivos desse ano é montar um conselho de administração para a IBL, onde vão ser convidados empresários e especialistas para ter uma visão externa e imparcial da empresa, né? Isso é muito saudável, pois é natural que a gente tenha apego, que a gente tenha apego à empresa, a uma paixão pela marca, tem meu sobrenome aqui, e também aqui, sempre foi feito assim, na época do teu avô era assim, na época do teu pai era assado. Então, é importante colocar em xeque como está sendo a gestão da empresa e como estão os resultados. Isso é uma prática, né, que grandes empresas praticam, mas isso pode servir também para pequenas e médias empresas. Eu acho até que é essencial, né, cara, para pequenas e médias, né, cara? Porque, com assim, certeza. Igual, um processo igual de vocês aí não deve ter sido fácil. Pô, 5 anos negociando não é 5 dias, né, cara? Então, assim, tem que ter mesmo uma governança bem organizada, porque eu acredito muito que isso é uma parte importante que vai fazer com que essa empresa ela siga por muitos anos, né? A gente tá falando aqui da IBL, mas nós estamos falando de fazenda também, né, cara? Com certeza, né? Na verdade, assim, essa questão da transição independe do negócio em si, né? Apesar dos nossos clientes serem do agro, isso vale também para uma fazenda, porque à medida que o negócio cresce, nós temos cada vez mais separar, né? O que é patrimônio, o que é família e o que é empresa. E as coisas no início, elas são tudo meio uma coisa só. E tu começa a ultrapassar alguns limites. Então, é muito bom ter claro, né? Quer trabalhar na empresa? Beleza. Bom, mas vai ter que se qualificar para tanto, né? A empresa oportuniza também essa questão de qualificação. Não quer trabalhar na empresa? Bom, então, uma das ações também que eu pretendo fazer para os meus irmãos é ensiná-los a serem sócios. Quais são as responsabilidades de um sócio? Tem que saber ler um resultado, tem que saber ver quais são os riscos também do patrimônio e poder eles mesmos analisarem por conta própria se a empresa é um investimento rentável ou não. Para que então, no futuro, eles possam decidir, bom, não quero mais isso aqui, pretendo vender minha parte, ou então não, tá legal, não quero trabalhar, mas vou acompanhar a empresa aqui através, né, do conselho, através dos resultados aí trimestrais, e então isso é muito importante. Legal, cara. Muito bom, hein, meu? Interessantíssimo essa visão aí que você tá colocando agora, né? Porque isso, sem dúvida, a gente fala muito aqui no Agro Resenha, em outros podcasts também, a questão da gestão, né? Como que
você organiza, deixa as coisas mais formalizadas, né? Isso é super importante, cara, pra continuidade do negócio. Mas antes da gente ir pros finalmente aqui, ô Renan, eu queria puxar um assunto, cara, que eu achei muito massa, que você até falou aí rapidinho, né? Talvez não tenha dado tanta importância na fala aí, mas eu vi muita importância nisso, que é o fato de você ter mentores que te ajudaram nessa transição, cara. Eu cada ano que passa, eu percebo a importância da gente ter pessoas que saibam mais do que nós em alguns aspectos para estar junto com a gente, nos fazendo ser melhores também, né, cara? Como que você enxerga essa questão dos mentores? Como que eles te ajudaram nessa jornada aí até agora, cara? Cara, é essencial, né? Na verdade, essencial é pouco, falta a palavra certa, porque primeiro eu tive oportunidade de ter acesso a ótimos mentores justamente pelas portas que tanto meu pai e meu avô abriram. Então, quando tudo aconteceu, pessoas vieram me procurar, estendendo a mão, né? Então, eu pude fazer um processo de mentoria, aprendendo sobre gestão, sobre como entender a empresa, né? Desde a parte contábil, financeira, como gerenciar a empresa, como outros empresários que eu tenho uma linha aberta, sabe? Eu tenho empresários assim que realmente, principalmente no período da pandemia, naquela flutuação de matéria-prima, falta no mercado, várias vezes eu liguei para outros empresários e disse, cara, o que eu faço nessa situação, sabe? Então, é inevitável e o empreendedor, né, ele precisa admitir os seus pontos de melhoria, né, ou pontos onde tu precisa buscar ajuda. E isso eu aprendi logo, e não só em mentores, mas com o grupo gestor que eu montei aqui, eu busco me cercar de pessoas que são melhores do que eu em algumas especialidades. Então, eu tenho um gerente de RH, eu tenho um gerente financeiro, um gerente de produção, um gerente comercial. Então, internamente, isso também precisa. E esse também é uma diferença no modelo de gestão. Antes era o faz tudo, era o centralizador, né? E eu vejo que hoje, muito mais do que um especialista, o gestor ele precisa ser um conector de pessoas, né? Legal. E outra questão que eu só percebi quando eu assumi a empresa, que o empreendedor ele é um aprendiz eterno. Tá todo dia tendo que estudar. E isso acaba virando um estilo de vida. Sim. Então, tu tem que estudar sobre o mercado, tu tem que estudar sobre a parte técnica, tu tem que estudar sobre pessoas, sobre finanças. Tu não é especialista em todas as áreas. Então, nós precisamos buscar mentores, buscar cursos. Hoje em dia, com a questão... A pandemia também teve um papel muito bom, que foi dar acesso a cursos e informação de maneira online, muito, muito prática. E tem imersões, né? Eu costumo fazer algumas imersões durante o ano, porque também quando nós somos executivos e quando nós estamos à frente do negócio, nós não temos mais tempo de ficar 4 anos dentro de uma sala de aula, né? Muitas vezes é um curso de algumas semanas, ou então uma imersão que são 3 dias aí, 12 horas, 14 horas por dia, e já sai na segunda-feira tendo que aplicar. Então, isso é uma coisa que não serve só para o empreendedor, mas para a empresa como um todo, né? Eu tenho certeza que a empresa também está olhando, se o diretor, dono da empresa está estudando, eles também têm que buscar, e é algo que nós tentamos praticar aqui dentro da empresa, que é a qualificação constante de todos os funcionários. E como eu disse, não só funcionários, dos sócios e todas as partes envolvidas, né, que fazem a IBL acontecer, fazem também o agronegócio acontecer. Legal, hein, cara? Muito bom, hein, Renan? Adorei, cara, conhecer sua história. Eu acho que o que você viveu aí tem um aprendizado, assim, ímpar, né, cara? Assim, não queria estar na sua pele, né, quando tudo aconteceu, mas imagino que isso tenha forjado, né, você como um gestor hoje também. E óbvio, cara, você tem uma vida inteira aí pela frente, né, cara, pra aprender, errar, aprender e fazer as coisas certas, né, cara? Então, muito obrigado por você ter participado aqui com a gente no Agro Resenha. Espero que quem esteja do outro lado tenha entendido um pouco mais aí do seu trabalho, da sua missão aí também, né, junto com a empresa, continuar o legado da família aí, cara. Muito obrigado e parabéns pelo seu trabalho, viu, meu? Eu que agradeço aí de ter essa oportunidade de compartilhar um pouco, né, do que a gente faz aqui, de como é que é a história da IBL.
e espero poder ajudar, né, outras empresas que passaram por algo parecido, mas que, se não passaram, pensem com antecedência, né? Tu comentou alguma coisa muito importante, Paulo, que eu acho que vale a pena falar, que é sobre errar. Nesse processo eu errei bastante, mas a gente tem que errar, admitir que errou, errar rápido e já buscar uma solução. Então, não tem problema nenhum, a gente tem que questionar, né, muitas vezes escolhas que meu pai, meu avô fariam diferente, mas fazer, errar, aprender, mas sempre seguir em frente, né? Eu creio que um empreendedor, ele não pode ter medo de errar, ele tem que ter medo de ficar estagnado, né, que é bem diferente. Então, esse é um ponto importante. Legal, cara, muito bom. E fala aí, ô Renan, como que quem tá escutando a gente aqui agora pode acompanhar o seu trabalho, cara? Bom, então, pode acompanhar meu trabalho por @RenanBus no Instagram, @ibl.industrial. Vai conhecer um pouquinho da IBL aí, da nossa história, estamos expandindo, estamos em processo de crescimento. E também no LinkedIn, se quiserem me procurar, Renan Nunes Bus, eu vou ter prazer aí de poder conversar com o pessoal e poder ajudar quem tiver alguma dúvida. Maravilha, maravilha, cara. Agora vamos para uma parte super importante desse podcast aqui também, né? Que é o nosso glorioso quiz. Vamos nessa? Bora! Quiz! Ó, cara, não tem pegadinha. Vou te fazer umas perguntinhas e você responde a primeira coisa que vier à sua cabeça, tá certo? Beleza. Bora lá. Renan Bussi, qual que é a sua música antiga predileta, meu cara? Música predileta? Música antiga predileta? Eu gosto de rock, tá? Então você é da minha turma, meu. Pô, música antiga. Pô, eu gosto de Led Zeppelin, eu gosto também de grunge, né? Nirvana, Foo Fighters, bastante coisa aí. E o legal é que a playlist vai ficando a mesma coisa, né? Passa ano, muda. Passa ano, é sempre playlist. A mesma. É isso aí, cara. Eu tive banda de rock, cara. Então, pô, assim, verdade, meu. Cantava ou tocava? Eu tocava contrabaixo, cara. Contrabaixo. Olha lá, você vê, meu. Bom demais. Ah, legal, cara. Não tenho esse dom aí de tocar instrumentos. Eu também não tenho mais, viu? Fica tranquilo. E, cara, conta aí pra gente qual foi o lugar mais legal que você já visitou. Cara, o lugar mais legal que eu já visitei foi Londres, né? Em 2011 eu tive a oportunidade para ir para Hanover, né? Na Hanover Messe, que é a maior feira de produtos agrícolas aí do mundo. E eu aproveitei para dar um pulinho ali em Londres. Foram só 2 dias, mas já aquele lugarzinho lá me cativou e com certeza quero voltar para lá. E também linka já com o nosso rock aí, que tem muito rock por lá. É, meu, nada mais, nada menos que Beatles, né? Rolling Stones, essa turma toda aí. Muito legal, cara. Isso aí. Conta aí pra gente, na cozinha, meu caro, qual que é a sua especialidade? Cara, essa pergunta aí eu acho que vou ter que pular, porque barbaridade, tinha nem um churrasco, aí, cara. Pegou meu ponto fraco. É uma das coisas que eu quero aprender aí, a ampliar meu leque de habilidades na cozinha. Então essa aí eu vou pular, porque tá feio por aqui. Você cozinha uma água como ninguém, né? Não, meu omelete ali, o meu omelete é bom, tá cara. Bom, Passou disso, tô fraco. O omelete tá justo. Tá justo já. Meu caro, indica um livro aí ó, que de alguma maneira mudou aí sua visão e que você pode compartilhar com a gente aqui, cara. Um livro, é difícil, essa é uma pergunta muito difícil, cara. Eu tive vários livros aí que me impactaram. Mas eu, pensando em Sapiens, do Harari. Conhece? Conheço, eu li esse livro. Leu já? Também. Eu li. Legal. Eu acho que é um livro, assim, ele dá um overview, né, da história da humanidade, né? Claro, é bem curtinho cada etapa, mas também tem um link muito interessante do papel da agricultura aí para a evolução, né, do ser humano, e além de religião, o papel da religião e tudo que mais envolve. Muito legal, né? Não é um livro curtinho, mas ele te dá uma outra perspectiva sobre o ser humano no mundo e eu indico todo mundo ler, todo mundo mesmo. É isso aí. É bom, esse livro é bom. E cara, se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, qual seria o melhor conselho que você se daria, cara? Cara, eu acho que todo mundo tem vontade, né, de voltar para os 17 e fazer alguma coisa diferente. Mas vem um pouco ali com o que eu falei sobre errar.
né? Eu creio que com 17 anos a gente acha que tudo é muito definitivo, né? Que, se eu escolher uma faculdade, eu vou ter que fazer isso pro resto da vida. Então, se eu tivesse 17 anos, eu experimentaria mais, né? Eu troquei engenharia mecânica por engenharia de produção, mas eu teria experimentado antes, visto como é que funciona a profissão antes de fazer algumas escolhas como faculdade, mas não só para faculdade, né? Eu vejo que experimentar e não ter medo de errar. Se errar, vai para a próxima, experimenta, não vai para a próxima, que nada é tão definitivo assim como alguém com 17 anos pensa que é. Legal, cara, legal. Muito bom, então. Muito obrigado aí de novo, cara, por você ter participado. E para você que ouviu até agora a minha conversa com o Renan, tenho certeza que você viu valor em tudo isso aqui. Então considere compartilhar esse episódio com alguém que vai se beneficiar desse conteúdo. O podcast cresce na medida em que você participa com a gente desse processo aqui. Então, siga o AgroResenha em qualquer agregador de podcasts, no Spotify, Deezer, enfim, uma série de aplicativos. Siga as nossas redes sociais, no Instagram, Facebook, LinkedIn e Twitter. Entre no nosso grupo do WhatsApp, no nosso canal do Telegram, o link está lá no nosso site, o www.agroresenha.com.br. E escreva para contato@agroresenha.com.br. Se você quiser mandar sugestão de entrevistados, mandar um oi pra gente adora receber ois também. E nós fazemos parte da Rede Agrocast, a maior, mais bonita e fofa rede de podcasts do agro do Brasil. Então, se você quiser ouvir outros podcasts do agro, só colar em redeagrocast.com.br. Renan, eu sempre finalizo meus entrevistas aqui com uma frase de muita sabedoria, cara, que é o seguinte: se chover não precisa molhar a horta não, tá bom? É um ensinamento do agro aí pra você. Isso aí, cara, eu vou anotar essa frase. Valeu, meu cara. Abração. E aí, você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar esse episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar desse conteúdo e nos ajude a alcançar ainda mais pessoas. O roteiro e a apresentação desse episódio foi do Paulo Ozaki, a produção do AgroResenha e a